Olá pessoal, beleza? Eu estava vendo aqui no YouTube e achei esse vídeo interessante. Eu vou fazer a reação e alguns comentários com esse vídeo. E para vocês verem como é que é a situação, né? A gente tenta investir em alguma coisa, né? E a gente acaba perdendo, né? Então o título do vídeo é O Investimento que me fez perder 150 mil, né? 150 mil reais, né? A lição mais cara da minha vida. Então, vamos escutar por que ele perdeu esse dinheiro, né? Vamos assistir aqui. Hoje eu vim contar um pouquinho para vocês, eu já tinha comentado no vídeo anterior sobre um investimento que eu fiz. Para mim foi o pior investimento que eu fiz. Eu estou aqui, inclusive, nesse lugar, são as placas solares que eu investi, numa micro-usina. E me arrependi bastante, porque eu perdi bastante dinheiro nessa brincadeira toda. E hoje eu vou compartilhar para vocês um pouquinho. Não é uma história de investimento feliz, pelo contrário, é uma história bem triste. Eu acabei perdendo bastante dinheiro nesse investimento, mas eu vou mostrar para vocês e contar um pouquinho do que aconteceu nessa história toda. Bom, para quem não sabe, isso aí é uma usina, né, de placa solar, energia solar, né? Então o rapaz fez um investimento, construiu todo em volta ali, né, a cerca, tudo, provavelmente ele investiu em tudo, que está mostrando aí no vídeo, né? Ele pretendia, né, vender a energia, o excedente, à concessionária de energia, né? Mas vamos continuar o vídeo aqui. Isso aqui na verdade foi em 2024, que veio a proposta de um amigo meu para poder fazer essa instalação. Ó, a situação atual, tudo cheio de mato, enfim. As placas todas sujas, porque se ela está suja ela acaba também não produzindo o que poderia produzir de fato, mas ainda assim não limpo porque não adianta, porque as conexões dos cabos são todas tiradas lá, porque eu não posso ligar a potência total da usina por conta de uma questão jurídica. Então tem que esperar o resultado aí para ver o que vai dar. Aí, em 2024 surgiu essa oportunidade de acabar de vender meu apartamento, e aí um amigo meu me ofereceu a possibilidade de fazer a instalação de energia solar, e eu vi como uma oportunidade, porque minha carteira rendia ali em torno de 1% ao mês, um pouquinho mais de 1%, e aí com a possibilidade... Ele tinha um investimento, né, praticamente só o dinheiro investido, ele quis optar por ganhar mais dinheiro, né? Então ele decidiu criar um negócio ali, né? Mas pelo fato é o seguinte, né? Além de que ele achou, né, que ia ser algo rentável, assim, uma certeza, né? Uma certeza né? O dinheiro aplicado no CDB é uma certeza que você ganha lá aproximadamente quase 1%, né? Descontando os impostos, você vai receber um pouquinho menos de 1%, mas é uma certeza, você não vai perder aquele dinheiro. Quando você arrisca num negócio, desde uma loja, algo assim, você tem um risco, né? Você tem que vender para você conseguir tirar o investimento e ter um possível lucro, né? Eu digo assim, possível, né? Que vai que você monta uma coisa que não funciona, né? Então, né? Então vamos continuar o vídeo. A probabilidade dessa instalação daria um pouco mais de 2%, E se foi um investimento de 150 mil, daria em torno ali de 3 mil reais por mês, que é um baita de um rendimento. Então eu vi como uma oportunidade. Só que esse anseio por fazer o negócio acontecer, e achar que é uma oportunidade que vai passar e você vai acabar perdendo, acabei não pensando e não calculando os riscos da maneira que deveria ter olhado com um pouco mais de calma. Acabei colocando todo o investimento aqui, nas placas e, enfim, em questão de um mês, que dei entrada no projeto, para poder liberar, saiu uma normativa, que permitia que as concessionárias acabassem liberando, ou proibindo projetos de ser instalados por inversão de fluxo. Inversão de fluxo é quando a usina, por exemplo, ela gera mais energia do que consome aqui na região, e essa energia volta para a fiação, da concessionária. E aí acaba não consumindo na região, não consumindo nas casas que estão vizinhas ali à usina. E aí, como volta, ela tem essa inversão de fluxo, a concessionária alega que isso pode ser prejudicial para a rede. Já foi comprovado que não é, mas acabou sendo uma brecha. E infelizmente o Brasil funciona assim, Quando a gente tenta fazer algo diferente, tenta conseguir conquistar as nossas coisas, tem às vezes uma empresa, alguém que tem mais poder e acaba fazendo com que dificulte mais esse processo, E outra, isso acaba não sendo interessante para a concessionária porque é um dinheiro que ela deixa de ganhar.
Porque se eu estou produzindo a minha própria energia, a concessionária ela não tem do que cobrar, então não é interessante para ela, então ela vai dificultar ao máximo. E aí essa normativa acabou tendo um item ali que mudava toda a história, né? Acabou facilitando muito a vida das concessionárias e quem quer fazer energia solar, por exemplo. Que cômodo, né? Facilitou a vida das concessionárias, mas não de quem quer criar algo, né? Quem quer agregar um valor aí, né? Ou produzir algo, né? Que cômodo, né? Acabou tendo uma dificuldade no meio do caminho. E no meu caso, por exemplo, um mês depois que eu fiz a minha instalação aqui, foi feito um estudo completamente equivocado por parte da concessionária para poder barrar. E aí a gente refez todo o projeto, reviu, deu entrada novamente. E aí esse processo, esse novo estudo que a concessionária fez, ela precisa comprovar que existe a inversão de fluxo e precisa ter um engenheiro eletricista assinando esse projeto para realmente mostrar que esse projeto não pode ser instalado. No primeiro estudo liberaram uma quantidade, né, para poder ligar, mas assim, não é nem 10% do que realmente a usina teria potencial de produzir. E isso é uma micro usina ainda, né? É uma outra categoria para poder analisar, pela quantidade de placas que tem aqui. E aí ela negou no primeiro momento, era 2,44. Depois de um mês e meio, a gente deu entrada novamente com o projeto, ela liberou 6 e pouco, sendo que não faz sentido nenhum. Porque como é que mudou tanto o cenário de um mês para o outro, sendo que inclusive nesse meio tempo teve outro vizinho que fez a instalação de energia solar, que em tese deveria diminuir ainda a capacidade, e ela acabou fazendo um estudo, por exemplo, completamente diferente, né, com as normativas lá. Então a gente percebe inúmeras falhas, mas a gente fica sem ter muito o que fazer, né? Tem que esperar a justiça. Isso já tem 2 anos já que está nessa novela. Enquanto isso, né, vai gerando um monte de sujeira, um monte de mato que a gente tem que ficar limpando o tempo todo, né? Eu já não moro próximo aqui da usina. O terreno não é meu, é de um amigo meu que ia entrar junto também no projeto. Ele acabou não entrando naquele momento, né? E aí acabou que eu assumindo essa responsabilidade sozinho e agora estou aqui tendo que aguardar o veredito, né, para ver o que vai dar. Mas enquanto isso, enfim, já passei uns bocados ali, umas situações bem pesadas, já chorei bastante, já foi algo que me mexeu bastante com a minha questão mental, com a minha família. Imagine, né? Imagine. Então, tipo assim, claro que tem a concessionária, né? Mas essas regulamentações são criadas, né? São modificadas. Então, dependendo do cara que está lá em cima, hoje pode ser bom, amanhã pode ser ruim, né? Sai uma nova alteração, né? De leis, essas coisas ali, né? Então, tipo assim, envolve algo maior, né? Que é o governo, né? Toda a troca de governo, né? Uma coisa que eu acredito, né? Move-se as cadeiras desses presidentes, né? Mesma coisa que acontece com a Anatel, isso aí seria a ANEEL, né? Então, essas regulamentações, né? Ou seja, para regulamentar ou facilitar, é muito bem pelo contrário, né? Não facilita nada, né? Só lasca com o povo, né? Em si. Então, aí tem o relato do investidor, né? Que iria investir para ganhar mais de 2%, né? Que ele já ganhava 1,5%. Já é muito bom, hein? Se for ver, né? Mas ele queria ganhar um pouco mais. Mas não, assim, criticando, né? Mas ele não pesquisou, né? Ele não pesquisou sobre o assunto, né? A energia solar, como é que funciona, né? Ele foi pego meio que de surpresa, né? Ele só ouviu falar do investimento, né, no caso. Mas vamos assistir mais o vídeo aqui. Mas enfim, é bem material, a gente conquista de novo. Enfim, estou compartilhando com vocês um pouco dessa história porque a gente acaba olhando algumas oportunidades e acha que vai deixar passar e então a gente quer aproveitar e acaba não pensando direito. Então, alguns erros que eu acabei cometendo nesse processo todo é que, primeiro, era um amigo meu, então eu acabei confiando, então quando você envolve a questão de amizade no processo, isso acaba fazendo com que você fique cego na hora de escolher, né? Então, porque é um amigo meu que recomendou, porque alguém falou que tem que fazer, e você acaba não calculando os riscos, né? Não assinei nenhum contrato inicialmente, porque é uma pessoa de confiança. Havendo um contrato, né, obviamente eu iria requerer algumas outras cláusulas ali para poder ter essa garantia. Acabou que a gente querendo acelerar o processo, vamos já providenciar as placas, já providenciando as coisas, né, preparando o terreno. E nesse meio tempo, enquanto o projeto estava ali aguardando ser aprovado, de repente o projeto foi reprovado. São 89 placas, ela tem mais ou menos 2,10 metros de altura, com 610 de potência. E nesse projeto todo a gente investiu mais de 150 mil reais, né, para poder montar essa estrutura. Desde preparar o terreno, montar a cerca, fazer a casinha ali que a gente teve que fazer. Eu já vou mostrar inclusive para vocês
o casinha que teve que fazer para poder colocar um inversor, numa expectativa de ganhar ali 2% ao mês, isso daria em torno de R$ 3.000 por mês. É uma rentabilidade muito boa, para quem conhece um pouquinho de investimento sabe que é bem interessante, mas para você imobilizar todo esse investimento numa única coisa, no formato que está aqui, não é interessante, né? Essa foi uma das lições que eu acabei aprendendo também, né? A gente não imobilizar, né, e nem travar tudo numa única coisa. A gente tem que ter a diversificação, a gente tem que saber exatamente onde a gente está entrando. Eu não sou engenheiro eletricista, eu não entendo sobre a questão de energia, eu fui, obviamente, buscar saber um pouquinho mais de como é que funciona, mas a gente tem que saber o mercado que a gente está entrando, os riscos que existem também, porque isso pode tirar a nossa paz, né? Tem muita gente que acaba perdendo muito mais dinheiro do que isso, mas para a gente que começou de baixo, que começou a lutar e tem que trabalhar muito para poder conquistar, isso faz uma diferença muito grande. São R$ 150.000, que, enfim, há 2 anos que foi feito esse investimento, que até então não rentabilizou nada. Então, se a gente colocar o investimento que foi feito, mas tudo aquilo que a gente deixou de produzir, né, deixou de ganhar com esse dinheiro durante esse período, acaba sendo um valor muito maior. E o dinheiro ainda, por si só, a gente conquista de novo, né? A gente vai atrás, a gente trabalha e consegue conquistar. Ou seja, ele estava ganhando 1% ali, né, até 1,5%, né, segundo ele estava falando, tirou de uma venda ali no imóvel e decidiu aplicar aí, ou seja, ele não ganhou nada em 2 anos, nada. Então, esse dinheiro, praticamente, ele perdeu o valor, né? Tanto também do produto que ele comprou, as placas. Mesmo ele vendendo tudo, ele não tira esse valor que ele investiu. Como assim, ele não está produzindo, né? Ele falou que ele não consegue, né? Não sai uma liberação, algo ali que consiga usar toda a capacidade, né? E também tem outra coisa, nesse caso ele entra como for um gerador, né, de energia, né? Como se fosse como é que ele falou? Um mini gerador de energia, né, para a região. Então ele vende essa energia, né? É a mesma coisa na casa, né? Vai colocar lá para o consumo da casa, as placas solares em cima da casa. Só que a concessionária, só que ele tem uma pegadinha, né? Eu tenho aqui 2 placas solar, mas eu uso a minha energia, eu gasto a minha energia, não coloco nada de volta na rede, porque no meu ponto de vista não vale a pena. Porque a concessionária é muito esperta, ela vamos dizer assim, né? Ela custa R$ 1 quilowatts. E aí você vai devolver essa energia, ela te paga 30 centavos. Mas na hora que você usa, você está pagando 1. Não é verdade? Então, aí tem que ter o excedente, tem que sobrar muito ali, né? Ou seja, tem que ser suprir tudo ali, né? Para valer a pena. Mas a rede é conectada, ela não tem bateria, ela não tem nada. Então você injeta quando sobra, ou seja, quando sobrar, você está vendendo por 30 centavos, mas quando você vai usar, você está pagando R$ 1. Tipo, no meu entendimento é isso. Não vale a pena. Então, se você tem um consumo ali, então use a energia. E daí você economiza, praticamente dá um 100%. Não é verdade? Né? Coloca ali um off-grid, né, que é aquele sistema com bateria. Né? Eu tenho aqui e uso energia e tudo certo. Eu imagino fazer um projeto aqui mais para frente, colocar toda a iluminação da casa na bateria. Né? Tirar todas as lâmpadas, eu ia começar com as lâmpadas, colocar na bateria, né, com essas placas solares, que não precisa muito investimento, você pode colocar uma coisa mais simples, uma bateria só, um inversor bem fraquinho, que é só para iluminação, vai ligar 1, 2 lâmpadas no máximo junto, que no caso da minha casa, né, é proporcional, né, que eu moro aqui sozinho. Então, ligo ali uma lâmpada, 2 no máximo, senão vou lá, desligo. Então, né, não é muita força também, né, que vai ser utilizado ali, né, para gerar a eletricidade para acender as lâmpadas. Então, eu imagino isso, né? Mas no caso dele é uma microgeração de energia, é diferente. Ali, ele ia vender tudo o excedente. Nossa, né, a questão a sensação de impotência e tudo isso, enfim, acaba não tendo dinheiro que pague. Então é importante a gente saber o que a gente está fazendo e ter certeza para não cometer nenhuma gafe. Vou mostrar para vocês um pouquinho lá dentro também como é que funciona total, né? Ó, esse aqui foi o quartinho que a gente teve que construir para poder armazenar o inversor. Então todo o processo, né, que é gerado pelas placas, né, gera energia através do sol. Ela vem para cá, esse inversor faz todo o processo e manda essa energia de volta ali para a fiação da concessionária, né? Aí você pode reparar aqui, ó, tem alguns cabos aqui que estão conectados, mas a grande maioria está tudo fora, ó, tá tudo desconectado, porque não pode ligar na potência máxima por conta de alegação de inversão de fluxo. E aí, assim, custa para fazer um quartinho como esse
custa para Inversão, poder né? manter isso aqui ligado, funcionando. Aí tem que manter internet também, porque a gente precisa saber se está produzindo energia ou não, então eu preciso acompanhar se está produzindo. E como eu não moro aqui perto, né, desse terreno, eu tenho que ficar acompanhando. E aí, o mínimo de energia também, né, porque a gente tem que manter a energia ligada para poder isso funcionar e tem um mínimo que a gente gasta, né? Mesmo eu gerando uma quantidade de energia maior do que eu consumo aqui, eu tenho que pagar o mínimo. Simplesmente por ter a instalação ligada aqui, eu tenho que pagar ali pelo menos R$ 100 ali, fora a Né, internet, viu? Eles alegam que é para manutenção, fora as né? outras coisas também. Fora o trabalho que tem que vir aqui para poder cortar todo esse mato, então não é só o investimento que deu errado, né? Que acabou perdendo. É essa dor de cabeça que tem que estar vindo, tem que cortar. Agora a gente vai fazer, por exemplo, Os R$ 100 eles falam que é para manter a rede que você está usando. Eles falam isso, né? Então por isso que eu falo do off-grid, né? É claro que a energia você vai ter igual, né? Você vai ter que pagar, não tem como fugir disso, né? Só que daí, ao contrário de você pagar uma taxa, às vezes, que seria superfaturada, para eles dizer que, né, que nem aqui na minha casa, que eu gasto cento e poucos reais, eu gasto bem pouco energia. Então, quanto mais eu usar a minha própria energia, menos vem em relação à energia, né? Vai baixar a conta de luz, né? Automaticamente. Então, no caso dele, vai ter que pagar igual por causa que ele usa a rede para transmitir a energia. Para ele vender a energia excedente, ele tem que pagar a fiação ali, a utilização da rede elétrica. tem que dar uma parada nesse mato, porque o mato tá bastante alto, né? Enfim, para não correr o risco. E aqui Boa só isso aqui me trouxe, né? olha, Aí não é só o problema de ter dado errado, né, o investimento. Tem todo o trabalho, né? Olha, dê uma olhada só a quantidade de mato que tem que fazer. Que tem que baixar. É essa dor de cabeça também, né? Aí tem muita gente que fala assim, ah, mas por que você não vende, né? Vende as placas, né? Vende o inversor, vende as coisas. Se for colocar o trabalho, né, o serviço que foi feito para poder desenvolver aqui, né, o engenheiro, o eletricista que vem para poder fazer a instalação, todos os suportes, né, que a gente tem para poder fazer a instalação da placa, a cerca, limpeza de terreno, eu vou recuperar muito pouco. Fiz um orçamento, inclusive, outro dia, vendendo as placas, vendendo o inversor, não dava R$ 60 mil, de 150 mil que foi investido. E assim, ainda tem esperança de isso ser corrigido, né? E eu poder ligar as placas do jeito certo, né? Sem precisar ter que reduzir nem nada. Então, não é só pegar e vender as placas, né, para alguém que quer comprar. Porque aí, se você vende, você já decretou que você já perdeu. é Não é verdade. interessante para ela. E aí alguém acaba perdendo nessa história, né? E aí é o elo mais fraco normalmente que acaba perdendo. Uma tarde de domingo, por exemplo, estou aqui, longe da minha família, tendo que vir aqui cuidar do terreno, baixar o mato, né? E cuidar de um negócio que nem tá me dando retorno nenhum. Né? Se fosse só. É que tudo que é produzido, na verdade, no Brasil, se levar em consideração, hoje em dia, né, a data desse vídeo, tá dando prejuízo. Prejuízo. Não compensa produzir, né? Tem um investimento, tem algo, o pessoal está preferindo, né? Conheço vários que preferiu vender tudo, tipo assim, a empresa, algo ali, passar para frente a dor de cabeça e deixar lá recebendo ali 1% ao mês, sabe? É difícil, é duro, hein? Isso daí. Você vê como é que tá complicado, hein, nosso Brasilzão. A questão financeira, E aqueles papo furado, né? Energia renovável, não sei o quê. Aí, ó, tá aí, né? É isso aí, o plano da energia renovável, né? Que temos aqui no Brasil, tá vendo? É complicado. era um problema, né? Mas não é só a questão financeira, né? Tem toda a parte de dor de cabeça, a questão mental, que isso aqui acaba causando, né? Mas paciência, né? A gente do jeito certo, sem querer adiantar, sem querer pegar atalho, porque não adianta. Tudo que parece bom demais, tem que ter alguma coisa para poder desconfiar, né? Ele, que nem ele foi mas naquele fogo, né? Parece que foi o amigo dele que falou desse investimento, né? Então ele foi meio sem conhecer. Aí foi pego de surpresa, né? Então conheça o que vai fazer, né? Você vai investir em algo, né? Tentar conhecer o que vai, para não ter uma surpresa aí no decorrer da atividade, né? Em relação a qualquer coisa, né? Não só nesse cenário, qualquer coisa. Complicado, né? Sim, para alguém não é. Pode ser que não seja, né? Até mesmo um olhar gordo de alguém para quem você comenta os seus planos, as suas ideias, isso também joga uma energia pesada dentro dos seus objetivos. Que isso? Que velho. Aí isso Não, é é muita normal sorte, ter cara. nessas Ó, caixas.
estoura o fio. Ixi, cortou o fio. Muito bom na hora de ir embora já, né? Mas aí a ansiedade quer passar por tudo. Aí estoura o fio. Canal interessante esse canal do rapaz aqui. É de investimento. Parece que ele tem um canal aqui de investimento. Eu vou deixar o link do vídeo na descrição deste vídeo. Então, quem quiser dar uma olhadinha aí, ajudar o nosso jovem aqui, tá aí. Então, no vídeo eu vou parar por aqui, né? Eu fiz um react em relação ao que eu acho, né? Não valia a pena tentar ganhar mais, né? Não que não vale a pena, né? Mas tem que ser um negócio que dá muito retorno garantido, certeza absoluta. Se tiver dúvida, não mexa, deixa do jeito que está. Se está aplicado, deixa. A gente vive aí numa areia movediça ultimamente. Eu vou encerrar o vídeo aqui, então até o próximo vídeo. Valeu!